impactos invisíveis da IA na tua mente, na tua vida, e isso pode implicar na espiritualidade? Afinal de contas, a era digital é um impacto que dá medo ou te traz segurança? Esse é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. Um podcast que fala sobre psicologia, espiritualidade, saúde e bem-estar de viver. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada querida, uma convidada especial, que é Ana Lúcia Castilho. Ela é consultora de sistemas especializada em governança de dados. Então, vamos ver o que nos reserva hoje. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Ana Lúcia. Obrigada, Iraci. É novamente um prazer estar aqui conversando contigo. Ana Lúcia, a gente fala de IA. Antes de falar de IA, fala para mim, o que significa essa governança de dados que você faz, que eu entendo que seja referente à segurança. Não é muito referente à segurança, mas é referente à organização da informação. Então, um exemplo simples, vamos pensar que a gente tem uma empresa, que a gente tem uma biblioteca muito grande nessa biblioteca, essa biblioteca tem muitos livros, mas a gente tem livros que estão amassados, livros que não estão visíveis, livros repetidos, a gente não sabe onde estão determinadas informações. Então, a governança de dados é como se um bibliotecário estivesse arrumando os seus livros. Então, só que ao invés de livros, são dados, são informações da empresa. E, assim, tem tudo a ver com a inteligência artificial. É isso que eu ia falar. Então, ou seja, a inteligência artificial organiza, pega toda a informação e joga para você. O que significa? Qual é o impacto da inteligência artificial hoje na nossa vida? O impacto é muito grande, né? A gente hoje já tem inteligência artificial participando na nossa vida, às vezes até de forma invisível, que às vezes a gente nem sabe. Exemplos, por exemplo, você está usando o Waze, não sei se você usa o Waze, mas o Waze, ele por trás dele tem uma inteligência artificial. O que é essa inteligência? Guiar a gente pelos caminhos corretos, pelas rotas mais rápidas. Como é que ele trabalha isso? Buscando informações, buscando os dados das pessoas que estão em rota, buscando dados dos satélites, vendo comportamentos do trânsito em determinados momentos. Então, isso é o que a IA faz. Ela organiza, ela busca dados de vários locais e faz uma produção de uma inteligência que não é a nossa, mas ela quer simular a nossa inteligência. Então, a gente tem no Waze, a gente tem quando a gente está numa rede social, quando a gente está navegando num TikTok, num Instagram, em que você às vezes não para de visualizar, de correr a tela. Quem está por trás é a inteligência artificial, que aí vai realmente afetar a nossa mente. E aí vem os lados que não são muito bacanas, pelo menos assim, na minha opinião, tá? Acho a inteligência artificial é ótima, nos ajuda em muita coisa, mas ela tem uma influência muito grande sobre as nossas emoções. Ana Lúcia, afinal de contas, quando você pede uma informação, você pergunta sobre algum assunto, é confiável? Ela é confiável dependendo de quem imputou a informação dentro dela. Imputou assim, jogou a informação dentro dela. O que a IA faz? Ela é uma máquina, um processamento que vai buscar dados de diversas fontes, vai identificar padrões e vai gerar uma informação. Eu uso muito a IA, então vou dizer que eu uso o ChatGPT, que é um dos mais conhecidos atualmente. A informação que está dentro dele, que ele produz, é correto? A maioria das vezes mas a gente tem que saber criticar. Nem tudo que ele te devolve é exatamente aquilo que você gostaria de receber como resposta. Como é que eu vou saber se o que ele está me passando é verdade? Se eu pergunto de um assunto que eu quero me informar, que eu não sei,
e ele me dá lá um monte de informações, e eu falo assim, isso é isso, e, poxa, que legal. Mas será que é? Ou eu tenho que pegar aquilo e ainda consultar outras coisas para saber se aquilo é aquilo ou não é? Quer dizer, vai me dar duplo trabalho. Não chega a te dar um duplo trabalho, mas é importante que você valide sempre. Por exemplo, eu uso a IA para o meu trabalho. Então, muitas vezes, ele me dá soluções. Eu sou desenvolvedora também de sistemas. Às vezes, tenho dúvida em como desenvolver. Criar uma fórmula ou criar uma lógica. A IA me dá isso. Às vezes, eu vou aplicar, não funcionou. Mas por que também não funcionou? Talvez eu não tenha sabido perguntar direito. Então, é muito importante também você saber perguntar. E muitas vezes ela não sabe, ela sempre vai te dar uma resposta. Eu não sei se você talvez não use, mas eu usando o ChatGPT, o que eu já percebo, ele nunca te deixa sem resposta. Mas pode não ser verdadeira, não ser nada, mas a resposta é te dar. É te dar. E isso já aconteceu algumas vezes comigo. Às vezes tenho dúvidas, né, no meu desenvolvimento, pergunto, ele me dá uma resposta. Eu vou aplicar, não funciona. Aí eu, olha, não funcionou, está dando isso, isso. Eu digo, então tá, é que porque eu não pensei assim, assim, assado. Ele fala mesmo, é uma conversa. Aí ele te dá uma outra solução. Você aplica, não é aquilo. E você vai, às vezes, você não consegue. Que essa inteligência, por exemplo, do ChatGPT, te dê a resposta correta. Já me aconteceu de eu buscar e não conseguia obter por ele, eu ter que ir a outra fonte. Então, isso também a gente tem que ter esse senso crítico. É uma nova forma que a gente tem que preparar as nossas mentes também. Não adianta a gente acreditar tudo que a IA fala e aí a gente vem nessas fake news, nessas manipulações. Porque quem está por trás da IA é um ser humano. Sim. Agora, de repente eu pego alguma coisa que eu queira saber e dou um Google lá. Então, tem vários sites que eu vou entrar, vou olhar, vou pesquisar. Não é muito mais seguro do que eu ficar esperando a IA me dar resposta para depois ter que ver se é verdade ou não, ficar na dúvida e não sei o que fazer. O que a IA faz é o que você está fazendo. Ela vai no Google também, só que é o Google que é a internet. A gente usa o Google como uma solução para você buscar informações. O que a IA está fazendo? De uma forma rápida, ela está indo também na internet. Ela busca, ela te dá, inclusive, links para você acessar, para você confirmar. É mais rápido porque o que você está buscando, quando você busca uma informação via Google, você também não sabe se aquela informação é verdadeira ou não. Pode não ser. Então, o que a IA faz nada mais é do que o que você estaria fazendo também. O mais seguro, então, quando ela dá uma informação, eu falo, me dê os links, o link seguro que você pesquisou isso? Pode perguntar. Pode perguntar a ela e ela vai te dizer. O que ela faz, ela vai lá no Google, na internet. O que o Google faz? O Google está indo em milhares de dados que estão dentro da internet e buscando informações que te falem sobre aquele assunto que você está pedindo. Sim. O que a IA faz, ela também faz exatamente a mesma coisa, só que ela faz de forma mais rápida. Ela analisa, ela confronta um dado que ela viu em um determinado site com o dado que ela viu em outro site, confronta, verifica se está correto ou não, junta informações, ela é muito mais rápida. É isso que eu ia falar, ela é mais rápida do que a gente. Muito mais rápida. Muito mais rápida. Eu não uso mais o Google. Hoje eu só uso o ChatGPT. Olha para só. qualquer coisa. E tem outros também que sejam confiáveis, ou um mais que o outro, ou uma profundidade maior que a outra? Existem. Hoje a gente tem muitas que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? Que ela conversa contigo, ela gera informações para você. Então, tem o ChatGPT, tem o Gemini, que é da própria Google, a gente tem da Microsoft, que é o Copilot. A gente tem muitos. O que está mais avançado ainda hoje, que eu acho, né, para mim, o que eu preciso é o ChatGPT, né? Até porque elas também são pagas, né? Para você ter realmente o resultado que você quer, você paga por isso. Então, não adianta. Se você não paga, você não é seguro. Se você paga, é mais seguro do que se você não pagar, é isso?
Porque deve ter uma coisa gratuita, não tem? Tem gratuito. Ele é mais limitado. Ele não usa todos os engines que tem por trás da inteligência artificial. Então, se você não paga, às vezes você é limitado a perguntar, por exemplo, 20 perguntas por dia, ele te corta, exatamente para você poder, né, pagar. Então, mas é confiável também. Lá no próprio Instituto, o Maicon, ele usa a Besta, o GPT, mas ele diz que não paga nada. Aí ele fala, tá bom, Maicon, mas se você quiser perguntar, como é que você faz? Eu dou um tempo ou eu abro um novo chat. Ele que me ensinou. Eu falei assim, pô, danado, é verdade. Se eu abrir um novo chat, eu vou conversar com ele, continuar a minha conversa sobre um outro chat. Assim, aí eles se viram na gratuidade, se viram. E o que isso pode, na atualidade, afetar a mente das pessoas? Isso ela pode se viciar em ficar ali, tipo assim, arrumei um amigo para bater papo e ficar no bate-papo. O jovem também, já que ele não consegue se relacionar com as pessoas, né? Ele se relacionar com o chat como se fosse alguém e nada mais que uma máquina. Pedir orientações. Já ouvi, inclusive, tive informações de pessoas que pedem diagnóstico de saúde mental, orientação. Sim. Tipo assim, é um psicólogo me atendendo, um terapeuta. Como é isso, Ana Lúcia? Ele te atende. Ele vai fazer, talvez, um trabalho de um psicólogo até um determinado tempo, 1 minuto. Porque não tem emoção, não tem nada ali dentro. Exatamente. Tem uma inteligência artificial. O que o ser humano se destaca disso é que nós temos emoções, nós temos compaixões, a gente tem empatia. A máquina não tem. Não. Então, isso... Aí vem a minha opinião. Ele é frio, prático e... Tipo assim... Dane-se o mundo. Dane-se o mundo. Então, como é que a gente se protege disso? Através da educação. Então, educar as pessoas com uma nova visão de como usar a inteligência artificial, como usar a tecnologia. Então, criar sensos críticos. Não dá agora para a gente acreditar em tudo. A gente não acredita mais em tudo que a gente vê na internet, né? A gente já tem esse senso crítico. Mesmo. Não é? Aliás, a maioria das coisas que eu olho, quando eu vejo vídeos, alguma coisa assim, eu me desinteresso por olhar. Falo, não vou perder tempo com isso. Porque, na minha visão, hoje em dia é tudo fake, criado pela IA. Porque você vê que a IA cria vídeos que, às vezes, você assiste um vídeo... outro dia eu fiquei impressionada. Falei, amor, olha isso, que coisa, que aconteceu, olha essa pessoa. Ele falou assim, olha só, isso daí foi criado pela IA, não é real. Eu vi uma festa junina de uma cidadezinha lá do Ceará, que o prefeito desenvolveu lá uma festa junina com pessoas e dançando e festejando. Uma festa, sim, que atraiu multidões. Que coisa que nunca tinha ocorrido, que foi criado pela IA. Tipo assim. É a falta de ética do ser humano. Porque consegue. É claro que vai conseguir criar e vai conseguir fazer. Até a gente grava um vídeo. Você que está muito exposta, que você grava muito vídeo, a sua imagem, a sua voz. Alguém maldoso pode utilizar a IA para colocar palavras na sua boca, vamos dizer assim. E tem como evitar, por exemplo? É difícil. Eu vi em algum lugar, que óbvio foi na internet, alguém fez um comentário e me mandou lá o que era. Que tem um senhor, né, que ele sempre procurou se proteger da internet, de tudo, de fake news. Ele é já idoso e uma pessoa assim que estudou profundamente a física quântica. Então, quando ele fala as coisas, muitas vezes ele coloca a mão na frente. Ele tem alguns gestos que é para impedir que utilizem a imagem dele. Então, ele
modifica o tom de voz, ele faz lá uma série de coisas. É uma forma. Procede, eu vou falar assim, depois assim. Procede, porque o que a IA faz? Ela vai analisar a tua forma de ser, de fazer, de falar. Então, se você tem um gesto, porque a gente cria gestos nossos, né, particularidades nossas. Se a gente tem tons de voz, a gente tem gesticular com as mãos, olhar. Se você tem um padrão de comportamento, que geralmente a gente tem. Todo mundo tem, né? A gente até vê, nossa, parece fulano, parece cicrano falando, a gente vê isso. É isso que a IA vai utilizar, é esse padrão. Então, ela pega, por exemplo, a Iraci está sempre num podcast, vai começar a analisar milhares de podcasts que você já fez. Vai analisar o teu tom de voz, o seu comportamento, as tuas reações, até o teu olhar. Ela começa a gerar padrões. E, feito isso, ela começa a produzir a sua voz com outras palavras, dizendo até aquilo que não tem nada a ver com a Iraci, mas tem todo o jeito da Iraci falar. Então, essa pessoa falou sobre tentar não botar sempre um padrão comportamental, eu acho que é uma forma, porque você está evitando de criar que a IA entenda que você está sempre falando daquele mesmo jeito. Então, ela começa a se perder também nisso, nesse comportamento. Ela se perde completamente. Deve se perder, né? Isso eu imagino que deva se perder. É muito complicado, porque a gente tem um padrão de falar, de gesticular, e inconscientemente você vai usar aquela forma, aquele padrão, o tom da voz. O tom da voz. Você não vai ficar subindo e descendo. Ai, Ana. Quer dizer, vai ficar Fica estranho. Fica estranho. A pessoa que está olhando do outro lado fala assim, nossa senhora, ela surtou, ela não está bem. Mas é verdade. Mas assim, uma forma de se proteger. A outra forma assim, que eu acho da gente se proteger é ficar muito alerta, né? É fazer denúncias, ver, não, isso aqui não sou eu, e denunciar mesmo. Assim, a IA, ela tem seu lado bom, mas a gente vai ficando um pouco assim, nervoso, né, com tudo que tem acontecido, muitas fake news, a gente começa a não saber se uma coisa é verdade ou outra, briga, né, entre pessoas. Assim, a gente tem que criar para a gente como eu me protejo? Estudando, criticando, não acredito mais em tudo que vejo, ensinando. Eu não acredito em tudo que vejo mais, já tem tempo aí. Ensinando. Então, a gente tem lá no Instituto, a gente tem as aulas de TI, a gente fala muito sobre isso, porque a gente precisa ensinar a eles uma nova forma de proteção. E tem que aprender a raciocinar, a ter consciência, a pensar, não permitir que ninguém fique pensando por você. Exatamente. Né? E a gente tem feito isso com eles. É um processo, né? É um processo educacional. E eu acho que isso faz parte do nosso dever, atualmente, educar, ensinar, orientar, saber fazer uso da tecnologia para o bem, usar para o bem, porque se pode usar para o mal, pode, como tudo na nossa vida, né? Então, vamos usar para o bem. Algumas pessoas eu vejo que têm um pouco de preconceito em deixar um aluno usar a inteligência artificial. Vai construir uma redação, quem construiu a redação foi o robô, foi a IA. Então, assim, tem que ter limites. Eu acho que a gente tem que ter limites com os nossos filhos. A gente não pode deixar que eles usem a inteligência artificial para tudo, para deixarem de pensar. Eles não podem deixar de pensar, então eles têm que continuar pensando. Então, é um processo que envolve sempre muita disciplina. Não é fácil. Eu entendo que não é fácil, pessoas têm receios, mas a gente tem que usar a IA para o que ela nos trouxe de vantagens, de coisas boas, e nos proteger daquilo que ela traz de coisas ruins. Tem muita coisa que não é boa também dentro dela, como qualquer coisa nas nossas vidas.
Sim. Então, vamos usar a IA para o bem. Agora, eu já ouvi de pessoas que têm conhecimento de internet que teve um grupo que começou a utilizar IA. Eles eram da área, né, de programação, enfim. Então, eles começaram a pedir informação para, tipo assim, eu quero que você construa ou faça tal coisa, traga um projeto assim, assim, assim. Então, essa IA trazia o projeto e cada um dava opinião. Uhum. Todos achavam legais, concordavam. Um deles falava: não, não concordo. Não está bom, está errado. Então, tinha que refazer toda hora isso, isso, isso. Então, eles fizeram uma simulação ali. E nesse simulador, a IA se voltou, viu que o cara só cortava e dava contra e não aceitava o que ele trazia, que nesse simulador ele se virou contra esse cara e na simulação matou ele. Você tem algum conhecimento de situações assim? A gente não tenho. Eu acho que às vezes isso também não é uma coisa que está muito fora da realidade. Eu acho que isso pode acontecer. Não tenho ilusão nenhuma que isso não vai acontecer. Mas eu acho que ainda existe um pouco de exagero nestas questões, porque a, a gente hoje ainda tem uma IA, que a gente chama de uma IA mais fraca. A ideia que as pessoas têm, que os grandes cientistas têm, é criar essa IA mais forte, uma IA que vai poder uma grande fazer inteligência. isso, né? Uma grande que vai realmente substituir esse ser humano. A gente ainda não está muito próximo disso, não. Podemos chegar lá? Podemos. Mas a gente tem que evitar como? Como a gente faz para evitar isso? A gente tem que usar regulamentações. A gente hoje não tem medo de guerra. Tem medo de que a guerra venha. Uma IA pode provocar uma guerra? Pode. 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 E como é que a gente faz isso? A gente tem que ter, os governos têm que começar a pensar em regulamentar. Regulamenta, as empresas que produzem IA têm que usar mais ética, os dados que são colocados para a IA estudar, processar, têm que ser dados verdadeiros, sem vieses. Se eu chego numa IA e coloco um viés racista, ela vai me dar uma resposta racista. Se eu coloco um viés antissocial, ela vai me dar um viés antissocial. Então, se a gente não regulamentar, não tiver esta preocupação, não tiver esta ética, isso não é só nós, né, aqui, né, são as grandes autoridades, os grandes governos. Se isso não for uma preocupação, aí sim eu também começo a ter medo. Então, a gente hoje está aqui para brigar para que isso, para que as pessoas tenham mais ética, tenham mais consciência. A gente tem regulamentações como a gente tem, os países não podem fabricar bomba atômica. Então, os países não podem usar IA para fazer guerra. Mas é um perigo? É realmente um perigo. Então, a gente tem que estar alerta. Usar IA para o bem. Usar o IA com cuidado, com parcimônia, e a gente está sempre guiando, educando, para que a gente possa usar a IA da melhor forma. Mas é um perigo. Então, requer consciência e ética, né? Muita consciência e ética. Coisa que a IA não vai ter, né? Nenhuma. Ética zero. Zero. Ela não é um ser humano. É isso aí. Ana, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Iraci. Então é isso. Vamos refletir sobre tudo que a inteligência artificial pode produzir na nossa vida. O que pode nos trazer de benefícios, de informações que você pode utilizar para o seu crescimento, o seu desenvolvimento dentro da ética, da moral, de família, no conceito de família, dentro de um
equilíbrio, não de uma substituição de cérebro humano, mente humana, de valores. Então, Perfeito. isso é fundamental. E outra coisa fundamental é você acompanhar os seus filhos desde a infância até os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, o que eles estão utilizando, o que eles estão usando e para que eles estão usando a inteligência artificial, porque ela está aí aberta para quem quer usar. Agora, de que forma? Será que está vindo substituir a educação que você, pai, está dando aos seus filhos? Porque a IA vai falar aquilo que os seus filhos querem ouvir. Então, vamos ficar atentos, ter consciência e lucidez dentro desse mundo de tecnologia que estamos vivendo hoje. Então, compartilhe o nosso podcast, porque traz muitas informações e muitas das coisas que pessoas querem compreender para utilizar, e através dessas informações você poderá colaborar. Então é isso. Super beijo carinhoso e até a próxima semana. Muita paz.